Olá, meu nome é Fernando Braga e esse é o Discípulos Cast. Estamos no quarto e último episódio da nossa série falando sobre finanças. Continuo aqui com o Felipe. Tudo bom, Felipe? Bom demais. Vamos seguir nesse bate-papo interessante, né? Um tema muito relevante para a vida da igreja. E nesse último episódio nós vamos discutir aqui as diferenças, né, entre generosidade e avareza. Nos primeiros 3 episódios, inclusive, pessoal, se vocês ainda não assistiram os 3 episódios, dá um pause aqui, volta lá, acessa os episódios, assiste, né, para que você possa conseguir fazer a sequência aqui com a gente. Tem discussões muito interessantes que já foram realizadas aqui sobre esse tema. Então, nos 3 primeiros episódios, né, a gente falou um pouco sobre dízimo, a gente falou um pouco sobre quem administra essas contribuições que são, né, um ato de honra a Deus e generosidade dos irmãos, sobre como administrar essas contribuições. Falamos também no 3º episódio a respeito das nossas finanças pessoais, de que temos que entender a respeito do princípio da mordomia, de que tudo aquilo que recebemos da parte de Deus, incluindo a nossa renda, precisamos administrar de forma a demonstrar, né, o nosso compromisso com Deus, o nosso zelo com aquilo que recebemos. E agora, a gente quer terminar essa série falando um pouco sobre uma questão de caráter, né, sobre uma questão que a gente precisa ajustar no nosso caráter se a gente quiser efetivamente cumprir e ser zeloso com os princípios que já discutimos aqui. Então, por isso falar de generosidade e de avareza. Então, Felipe, eu queria começar já pedindo para você definir mesmo, né, o que é generosidade, o que significa ser generoso à luz das Escrituras. Esse tema, como você mesmo diz, é muito importante porque de tudo que discutimos, o princípio do dízimo, né, essa administração, nossas finanças pessoais, se não houver esse elemento, nós estamos perdendo toda a riqueza que está em Deus. Porque a generosidade, ela faz parte do caráter de Deus. Está na essência de sua pessoa ser generoso. É muito simples a gente entender isso. Primeiro, o mundo o qual ele construiu, ele formou para que habitássemos. Não tinha um rio, não tinha um mar. Águas extensas, vários rios. Não tinha uma árvore, tinham muitas árvores frutíferas. Não tinha uma espécie de animais. Ou seja, nós encontramos na criação a glória de Deus. A generosa glória de Deus, se é que a gente pode dizer assim. Nós vemos que o próprio apóstolo João, um texto que eu gostaria de ler com vocês, ele diz assim em sua primeira carta: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, o amor de Deus é expresso em generosidade, em compaixão. Esse é o amor de Deus. Jesus, o Verbo encarnado, Deus feito homem, manifestou o caráter da divindade, o caráter generoso. Ele, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, diz assim no versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, Jesus, ele dá a ele mesmo, ele se humilha, ele se coloca numa condição inferior para que ele se coloque numa condição inferior para que nós estejamos em uma condição superior nele. Então a gente percebe que esse caráter é divino. Ou seja, se nós somos homens e mulheres redimidos, isso tem que estar na nossa nova natureza. Porque é
parte da própria natureza. Própria natureza de Deus. Nós vemos com a manifestação do Espírito Santo, ali no início da igreja em Atos, o enchimento, o poder, havia uma superabundante graça. E como era essa vida? Era uma vida generosa, as pessoas estavam repartindo o pão, socorrendo pessoas, vendendo suas propriedades, depositando aos pés dos apóstolos. O relato é, não havia necessitado entre eles. Ou seja, as pessoas não estavam acumulando para si, elas estavam distribuindo. É interessante que a mim sempre me pareceu que esse relato de algo que acompanhou a conversão da igreja começar a vender tudo que tinha e a doar, foi o que mais impressionou, né? Foi uma expressão, talvez a expressão mais importante da mudança de natureza, da mudança de vida das pessoas, a igreja começar a vivenciar isso, né? E o registro está ali, e é um registro que nos impressiona até hoje. Demais. Ou seja, você começa a materializar essa mudança na prática. Ou seja, não apenas de palavras, mas de atitude. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, também gostaria de ler, porque para mim é um resumo prático da generosidade. Diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Imagina o seguinte, você vai no mercado e tá lá um saco, né, um pote de arroz, e você vai comprar um saco. E aí a pessoa vai te vender o preço do saco. E aí ela coloca, então, enche o saco ali. Você leva. Imagina que um atendente avarento te atende, né? Te pega ali, vai fazer a venda, e ele coloca na risca e já te entrega e tal. Não, o preço do saco é isso. Aí você pega um generoso. O generoso, ele coloca o arroz no saco, ele sacode para caber mais e vai colocando e vai e bota transbordante, fala: olha, leva, Deus abençoe sua casa, sua família. Essa é a expressão de generosidade. Ou seja, é além. Ela não é na risca, ela não é na lei. Por que a gente usou o dízimo como um princípio e não como a lei? E a gente vê que esse princípio permaneceu, mas ele extrapolou. Porque se ele é na lei, ele é 10%. É como se fosse uma taxa que eu pagasse para Deus, um imposto. Mas não, quando ele é generoso, ele é transbordante, ele é de todo coração. Quem administra com generosidade. Nas minhas finanças pessoais, eu sou generoso. Na distribuição, naquilo que eu vou fazer. Se eu vou presentear minha esposa, eu vou ser generoso, eu quero o melhor para ela, eu quero adorná-la com o melhor. Deus tem feito isso conosco. Nós, como igreja, ele tem cuidado do povo dele generosamente. Então a generosidade é esse caráter transbordante que vai além, que você pensa: olha, gente, nós precisamos aqui cada um doar R$10 para ajudar o fulano na cirurgia. Olha, eu quero doar 20. Isso é ser generoso. Na hora de ir num restaurante, na hora de dividir uma conta, ser generoso. Abençoar talvez aquela pessoa que tá sentada à mesa e que tem menos condições. Se você tem mais, exerça generosidade. E é interessante isso, fica até como dica, porque é um traço de caráter que pode ser exercitado, né? Exato, é prático. É prático, a gente pode encontrar diversas situações em que a gente exerce a generosidade, e aí ela vai se tornando algo que está inerente, né, que faz parte da nossa vida. Mas vamos para o contraste. E a avareza? Porque ao mesmo tempo que as escrituras estimulam a generosidade, elas condenam a avareza. Então é interessante a gente definir a avareza também. E aí, à luz das escrituras, como a gente pode definir a avareza? Nós vamos ler o texto de 1 Timóteo capítulo 6, mas a avareza basicamente
é o amor, vamos dizer assim, é o amor ao dinheiro. É a pessoa que ela tem um apego forte demais ao dinheiro, aos bens, a acumular, a pensar sempre para dentro, nunca para fora, sempre nela, e nunca tá bom, ela nunca tá contente. Então, assim, é o desejo quase que extrapola a coisa doentio de você ter as coisas, de você sempre, sabe aquela coisa que você pensa só em adquirir, em acumular. Sim. Essa é a avareza. A pessoa que é mesquinha, ela faz conta de centavos. Às vezes o avarento, tem pessoas que podem querer o dinheiro para adquirir alguma coisa. Tem gente que quer dinheiro por dinheiro, né? Por dinheiro. Porque a meta final é ter dinheiro. A meta final é ter dinheiro. Ela quer olhar para a conta, ela quer olhar para o bolso, ela quer olhar para a carteira e saber que tem ali um dinheiro. E a verdade é que a avareza é pecado. E é por isso que nós temos que entender isso com muita seriedade. O nosso maior objetivo aqui nesse episódio é você se avaliar. Então, acho que quando o Fernando fala do contraste, é importante para a gente ver, à luz das Escrituras, se somos ou não, né? Você vai avaliar a sua vida. Eu queria te convidar a ler esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, aqui a partir do versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nós mencionamos isso. Sim. Ou seja, o contentamento, de fato, é que coloca o nosso coração no lugar. A piedade com contentamento, ela é fonte de lucro. Ou seja, ela nos leva a ter uma vida próspera. A gente sempre está ganhando, sendo piedoso e contente com o que temos. Sempre estamos no lucro. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O avarento, ele, se possível, ele arrasta no túmulo tudo que ele tem. E provavelmente você conhece alguém assim, que você pensa, gente, essa pessoa vai morrer e não desfruta do que ela tem. Bem, seguindo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa é a orientação bíblica. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que ficar contente. Tá bom, eu tenho. Eu não estou passando necessidade. Glória a Deus. Seguindo, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça de ter dinheiro, de ficar rico, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. É muito importante relembrar que essa série é para a edificação da igreja. Nós não estamos falando para o mundo, nós estamos falando para os filhos de Deus. Então, aqui há uma advertência de pessoas que se desviaram da fé por causa do desejo de ficar rico, por causa do amor ao dinheiro. E você pode perceber que essas pessoas, elas têm dificuldade em ofertar a Deus. Essas pessoas têm dificuldade de terem ofertas voluntárias para socorrer pessoas, porque elas só pensam nelas. Essas pessoas têm dificuldade na administração financeira pessoal conforme as Escrituras, porque a administração financeira, ela envolve a generosidade, ela é baseada na generosidade. Inclusive a ordem financeira é para que você possa exercer a generosidade, porque como que você vai socorrer pessoas, abençoar pessoas, ser generoso se você está devendo? Se você não tem dinheiro,
como é que você vai utilizar, né? E outra coisa muito importante em relação a esse contraste é que ser generoso e ser avarento não depende do quanto você ganha. Porque você pode ser generoso sendo pobre. Quantas pessoas são pobres, recebem bem na sua casa, faz aquele cafezinho, bota um biscoitinho. Mas quantas pessoas com muito dinheiro colocam um copo de água para você beber? Não tem a ver com a conta bancária. Não tem a ver com a conta bancária. Então você pode ser generoso ganhando pouco e pode ser avarento ganhando muito. Você pode ser avarento pobre e pode também ser rico generoso. Então aqui vale a pena esse destaque, que não necessariamente tem a ver com os recursos que você tem a ver com o caráter. E é por isso que Deus quer atuar no nosso caráter. Então, para a gente fazer essa ponte aí com essa questão de Deus atuar no nosso caráter, acho que vamos encerrar aqui com algumas dicas práticas. Né? Então, como é que a gente pode identificar os sintomas da avareza em nós? Né? Porque precisa lutar contra isso, né? Precisa eliminar esse traço do velho homem, esse traço pecaminoso. Então, o que você tem de dica aí para a gente para identificar o avarento que vive em nós e que precisa ir embora? A primeira coisa é que o avarento ele não se contenta com o que ele tem. Então ele sempre vai querer mais. E ele sempre vai achar que ele precisa ganhar mais para ter mais e nunca está contente. Ele sonha com uma casa melhor, ele adquire a casa melhor e aquela casa melhor já não é melhor porque tem uma outra melhor. Ele sonha com um carro melhor, ele adquire um carro melhor e aquele melhor já não é melhor porque sempre vai ter um melhor. Ele desejava fazer uma poupança para ter algo, para adquirir um sonho, e aí ele gostou daquele dinheiro que ele viu e nunca vai estar bom, então ele vai continuar. Então ele nunca está contente com nada. Então ele sempre vai querer mais. A outra coisa, ele sempre acumula para ele. Nunca é para repartir. Ele nunca está trabalhando em prol da sua família, às vezes, no sentido mais amplo. Ele nunca está trabalhando para a própria sociedade, para a própria igreja, vamos dizer assim. Ele sempre está trabalhando para ele mesmo. Ele acumula para si mesmo. Ele é indiferente em relação à necessidade do próximo. Ele não se associa com a causa do pobre. Não tem interesse. Não tem interesse nenhum com a causa do pobre, com o próximo, com o necessitado. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou, que a igreja atua no socorro, ele é indiferente a todas essas questões. Então, talvez esses sejam elementos que a gente possa colocar como uma pessoa que ela tem problema nessa área, ela é avarenta, né? Vale fazer autoanálise? Vale fazer. Na verdade, temos que sempre fazer autoanálise. Porque a nossa vida, hoje, eu posso estar num momento onde a generosidade reflete em mim, onde isso está, mas eu sempre posso estar em risco nessa área. Então esse assunto, esse tema, ele é tão importante porque ele é dinâmico, ele é prático e pode ser que eu fui generoso no passado e hoje isso já não é mais manifesto em minha vida. Hoje eu tenho dificuldade nessa área. Então Deus quer de fato fazer uma avaliação em nós para que a gente possa viver segundo a vontade dele, segundo o conselho dele. É isso aí. É isso aí, pessoal. Chegamos então ao final da nossa série, falando sobre finanças. Felipe, muito obrigado. Foi muito bom. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer. Acho que saio daqui muito enriquecido, né, de todas as discussões que fizemos. Então, queria te convidar a refletir, especialmente nesses últimos itens que o Felipe colocou, né, para fazer mesmo uma autoanálise, né? Pedir a Deus que sonde seu coração para que você não caia, né, nas ciladas de se tornar uma pessoa avarenta, mas que possa fazer a generosidade fluir, né, através de você e transbordar para abençoar outras pessoas. Então, convidar mesmo a todos que assistam a série completa, né? Foi feita com muito carinho,
para todos vocês, né? Agradecer a todos que apoiaram a produção, né, desses episódios, né? Tem uma equipe aqui que tem nos ajudado, tem sido uma bênção na vida da igreja. Continua com a gente, volta lá, se você não assistiu, volta lá, assiste os 3 primeiros episódios toda a série. E vem mais Discípulos Cast por aí, tá? Pode aguardar. E espera aí que a gente também vai estar lá no Spotify, né, para você conseguir acompanhar a gente em outras mídias. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.